Olá, eu quero meditar com você uma palavra que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 6, apenas o versículo 18. Paulo escreve assim: orando em todo o tempo, com toda a oração. Meditando nesse versículo, Paulo ele estava escrevendo aos irmãos que se encontravam em Éfeso sobre a armadura espiritual. E neste versículo, Paulo enquadra aqui a oração como uma arma de guerra, uma arma espiritual. Mas quando Paulo escreve aqui, orando em todo o tempo, com toda a oração, Paulo deixa aqui implícito que existe vários aspectos sobre a oração. E analisando esse fato, eu gostaria de meditar com você 5 aspectos ou 5 lições sobre a oração. Bom, o primeiro delas, o que é oração? Orar é falar com Deus. Orar é se relacionar com o Todo-Poderoso. É através da oração que nós lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas petições. É através da oração que nós adoramos a Deus. O segundo aspecto, uma segunda lição, 4 dicas sobre a oração. Bom, a oração tem que ser feita no nome de Jesus. Jesus falou: tudo que pedimos no nome dele seria feito. Então nós temos que orar no nome de Jesus. A segunda dica: seja sincero na sua oração. Quando você estiver orando, imagine que você está conversando com o seu amigo, seu melhor amigo. Então você não precisa ficar usando palavras difíceis ou mudar o seu tom de voz, mas rasgue o seu coração com Deus. Converse com o Senhor. Uma terceira dica: evite orar em repetições. Você não precisa ficar repetindo as coisas. Jesus falou que não precisamos fazer vãs repetições. Pense bem, você está conversando com o ser mais inteligente do universo, que criou tudo. Você não precisa ficar falando, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Conversa normal, como se estivesse conversando com um amigo. E uma quarta dica sobre oração: evite orar antes de dormir, somente antes de dormir. Porque senão corre o risco da sua oração ser uma oração rasa. Ela não vai ter muita produtividade, muita qualidade. Mas procure orar todos os dias, mas num horário a qual você possa orar com qualidade. E uma terceiro aspecto sobre a oração. A oração ela pode ser feita tanto sozinha como em coletivo. Nós vamos ver no coletivo. Quando Herodes mandou prender Pedro, vai dizer que em Atos capítulo 12, no versículo 5, que a igreja fazia contínua oração. Sempre quando está orando no coletivo, se ora com um propósito. A igreja orava para Deus libertar Pedro. E a oração também pode ser feita individual. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no seu quarto e fale com Deus a sós. Então nós podemos também orar sozinhos. Sozinhos vamos ter mais liberdade, poderemos orar em várias formas, vários aspectos. E Jacó, quando ele estava voltando para a sua terra, e ele ia encontrar com o seu irmão Esaú, ele mandou antes que suas esposas, seus filhos, seus servos passassem, e ele ficou sozinho ali no Val de Jaboque, e ali ele orou ao Senhor. Então nós devemos orar sozinhos, mas também devemos orar no coletivo, participar das orações da igreja. E quando nós estivermos orando na igreja, não devemos ficar gritando muito, porque às vezes nós podemos atrapalhar o irmão que está orando do lado. Podemos orar com uma voz branda e tranquila. É lógico que nós temos que rasgar nosso coração e nos derramar diante do nosso Deus, mas temos que orar com sabedoria. E um quarto ponto: ela pode ser feita de súbito, ou a oração pode ser preparada. Tem momentos que não vai dar para você fazer uma oração preparada. Vai surgir um problema de imediato e você pode invocar o Senhor ali. E o Senhor vai ser contigo. Nós vemos Neemias sendo abordado pelo rei, já que o rei ele viu que o semblante de Neemias estava triste. E o rei falou assim, e Neemias falou para o rei, né? Como eu estaria alegre tendo a minha cidade sendo destruída? E o rei falou: o que você me pede? Então o versículo vai dizer: então orei a Deus.
Logicamente, Neemias não fez uma oração preparada, mas foi uma oração súbita e sincera ali com Deus. E Deus atendeu a oração dele. Mas também a oração pode ser preparada. No século IV, eles descobriram um livro judeu chamado Talmud. E nesse livro havia vários aspectos, vários exemplos de orações. Nós vemos que os judeus eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel orava dessa forma 3 vezes ao dia. E o próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E ela é uma oração preparada, um exemplo. Nós vemos, por exemplo, dentro do Pai Nosso, nós vemos 3 petições referentes a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas também vemos 3 petições referentes aos homens. Dai-nos a primeira, o pão nosso cada dia, perdoa os nossos pecados a segunda e livra-nos de todo embaraço a terceira. E ele termina a sua oração dando glória a Deus, teu reino, teu a glória. Então é uma oração preparada, a qual Jesus ensinou ali para os discípulos. Não que os discípulos tenham que ficar repetindo essa oração, porque senão nós vamos estar orando com vãs repetições. Mas nós temos que orar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, rasgar o nosso coração diante de Deus. Então nós podemos usar essa oração como exemplo. E um quinto aspecto sobre a oração. Entrando em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo vai falar sobre as orações. Ele vai falar que existem 4 tipos de orações. Ele fala assim, que é a deprecações ou súplicas. Nós devemos orar, conversar com Deus, devemos suplicar ao Senhor. Porque tem aspectos nas nossas vidas que nós não podemos resolver sozinhos. Então nós temos que chegar diante de Deus como um rei, o Todo-Poderoso, e Ele pode resolver para nós. Ana orou dessa forma. Ela tinha desejo de ter um filho, mas sua amada estava cerrada. Então ela se derramou diante do Senhor, suplicou ao Senhor, e o Senhor concedeu o desejo do coração dela. Salomão também orou, pediu para o Senhor sabedoria. Deus deu sabedoria a ele e riqueza. Suplicou a Deus. Sentiu que era pequeno diante das dificuldades da vida. Também tem a própria oração em si, que já foi abordado sobre isso, mas orar e conversar com Deus, onde nós nos relacionamos com o Senhor, lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, as nossas petições, o adoramos. E também tem o terceiro ponto sobre a oração, que é a intercessão. Interceder é entrar no lugar do outro, diante de Deus, e rogar por ele. A Bíblia está cheia de exemplos sobre intercessões. Nós podemos interceder pela nossa família, interceder pelo rei, interceder para que haja paz em Jerusalém, interceder pelos missionários, interceder pelos países, por pessoas. Por muitas coisas podemos interceder. E também devemos orar com ação de graça. Na nossa oração, nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Agradecer a Deus pelo ar quando nós respiramos, por estarmos sadios. Agradecer por Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar. Então nós podemos orar de toda forma. Orar com toda a oração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.